E se você pudesse ter num lugar só todos aqueles shows especiais de música que você tinha em DVD, dos artistas favoritos seus da música brasileira, os cantores, todas aquelas bandas, já pensou nisso? Solta a vinheta. Dia, tarde, noite, seja o que for, seja muito bem-vindo aqui a mais um episódio do nosso podcast Ponto de Fala. Sim, sempre com pontos de vista que merecem um ponto de fala. Antes de começar mais um papo gostoso aqui com vocês, peço mais uma vez, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Isso é muito importante, é super simples, só clicar aí, se inscrever, acionar o sininho, assim você também não perde nenhuma conversa nossa aqui no nosso podcast. Você já sabe, já falamos aqui mais de uma vez que esse canal aqui adora música, apoia a música. E hoje a gente vai conhecer uma plataforma que está voltada para dar aí mais voz também aos artistas brasileiros, né? Divulgando aí shows de artistas brasileiros. E para falar sobre isso, eu estou aqui com ela, Maria Rita Lunardelli. Falei certo? Certinho. Então tá bom. Muito bem-vinda, Maria Rita. Muito obrigada, Fernando. Obrigada pelo convite. Eu adoro oportunidades assim, para a gente conversar, né, sobre a plataforma. E principalmente aqui nesse canal, que eu gosto demais do conteúdo que vocês muito obrigado. Produzem. Fico honrado. Você está até com a cor combinando aqui com o nosso logotipo. Fiquei muito feliz. Né? Visual. Legal. Agora, Maria Rita, explica para mim, né? No meio de tantos streamings que a gente tem por aí, né? Música acessível praticamente a todo canto, né? A um toque. Como que surgiu a ideia? Onde você viu a necessidade de lançar uma plataforma aí voltada para a música brasileira? Tá bom, eu vou começar a te contar lá atrás mesmo. Foi em 2020, quando a gente teve aquele início de pandemia, aquela loucura, que a gente achou que fôssemos ficar 15 dias, né, em casa, e a coisa começou a se estender. E eu tenho uma escola de música, então eu tenho uma proximidade muito grande com músicos. E a gente começou a perceber, Fernando, que os músicos ficaram numa situação muito complicada, porque eles não tinham mais receita de shows, que foram todos cancelados, eles não tinham mais receita de gravações em estúdios, e realmente ficaram muito sem absolutamente nenhuma receita. E aquilo me chamou muito a atenção, me incomodou muito, porque eu ficava pensando, puxa, o músico, ele é uma figura fundamental para a construção de toda a nossa cultura musical. E como pode ele estar nessa situação e não receber, né? E aí eu comecei a me aprofundar muito nesse mercado da música, né? Eu sou advogada, eu tenho essa formação jurídica, eu trabalhava numa outra área, que era de direito tributário, e em 2016 eu fiz uma transição de carreira e passei a trabalhar no mercado da música. E o grande desafio foi entender a complexidade desse mercado, como que acontecem as remunerações, como acontecem as distribuições, né, de royalties, de direitos autorais. E nesse momento, em 2020, a gente já tinha uma informação muito importante, que é de que um músico acompanhante não recebe direitos autorais das plataformas digitais. Olha só. O músico acompanhante, o que é o músico acompanhante? O músico que participou daquela gravação. Ah, entendi. Não o artista principal, mas teve alguma participação na... Exatamente. A pessoa que toca o piano, baixo, bateria. Então, quando teve essa transição do físico para o digital, houve uma modificação no mercado e ficou acordado que seria dessa forma. Ou seja, as plataformas digitais, essas que a gente conhece, né, de áudio, fizeram um acordo de que quem receberia royalties seriam as gravadoras, que, por sua vez, repassariam para os artistas. Fica a critério, né, de cada uma. Exato. E seria pago também o direito autoral para o compositor, através da UBEM, né, que congrega as editoras, e através do ECAD, mas só para o autor. Entendi. E aí, o que aconteceu com os músicos? Ficaram absolutamente sem nenhum tipo de receita. Então, isso foi uma coisa que me incomodou. Eu falei, mas não é possível, né, a gente aceitar essa situação do mercado. E aí eu comecei a pensar em alternativas que pudessem
eternizar aqueles momentos que foram de gravações, de produção de conteúdo, de fazer a cultura acontecer. E assim, nesse momento também, Fernando, eu aproveitei para fazer muitos cursos de direitos autorais. A grande maioria no Rio de Janeiro. E ali eu comecei a me aprofundar cada vez mais no mercado. E vinham alguns insights, algumas informações assim, que depois eu acabei juntando todas para construir esse projeto da WePlay. Então, um dado que me foi passado que foi extremamente relevante, que o Brasil foi um dos maiores consumidores de DVDs do mundo. Ah, é? Naquela época que se vendia muito, né? Exatamente. Tinha lojas e lojas. Isso. Então, você tem, assim, aficionados por DVDs que têm coleções. E aí, o que aconteceu com o mercado do DVD? Ele foi minguando, né, com o decorrer do tempo, com a entrada das plataformas digitais. Então, assim, a gente viu que tinha um mercado muito interessante, muito grande, muito relevante. Tá. E só para te pegar o fio da meada, então, e nessa parte, quando tinha o DVD, os músicos participantes do show, por exemplo, eles recebiam os direitos? Na época em que você tinha a venda do físico, sim, porque era feito através do ECAD, então era tudo certinho. Os conexos eram contemplados, né, nesse que é o que a gente chama de... Só para ficar claro aqui, a gente tem o direito do autor, que é o compositor, e a gente tem direito conexo, que é pago para quem? Para todos aqueles que fazem a produção daquela obra existente. Executam. Então, cada vez que uma obra é regravada, você tem uma nova produção. Então, é o produtor fonográfico, é o artista, são os músicos acompanhantes. Então, todos esses que não estão dentro dessa categoria dos autorais são os direitos conexos. E o que aconteceu nesse momento é que a gente tinha, então, uma receita muito importante de venda de mídia física. Então, para as gravadoras, era importantíssima essa receita e ela foi diminuindo, né, no decorrer do tempo. Para você ter uma ideia, em 2013, a gente tinha uma produção de aparelhos de reprodução de DVD que dava uma receita, sei lá, de 1 milhão e pouco. E essa receita foi minguando a ponto de chegar em 373 mil em 2016. Caramba. Ou seja, foi uma queda muito grande. Sim. E com isso, a gente viu que cada vez as pessoas passaram a ter menos acesso a todo esse conteúdo que já estava produzido, né? Aí um outro dado também super relevante dessa época foi que o Brasil é o país que mais consome a sua própria música. Então isso é uma coisa importantíssima, porque a gente tem realmente um consumo e uma apreciação muito grande pela nossa música. Que legal. E aí eu juntei essas informações e tendo por pano de fundo essa história dos direitos conexos, que era uma coisa que estava me incomodando bastante, eu comecei a pensar, onde estão os DVDs? Né? Onde estão aqueles shows todos que foram produzidos, obras-primas que a gente tem, né, no nosso mercado? Onde eles estão? Nas prateleiras das casas das pessoas. E aqueles que não têm mais o aparelho de reprodução têm acesso. Ficam carentes, né? Mas quem não tem... Né? Você, sei lá, quebrou o seu aparelho. Até que tem, viu? Eu acho que por conta dos streamings, a gente perdeu o hábito de ir até a nossa estante, né? A gente ficou com preguiça, sei lá, de pegar e colocar no Exatamente. aparelho, né? É uma mudança de hábito mesmo, né? Com a chegada do streaming. Mas o fato é que existe esse apreço, né? Por esse material. Então, a gente pegando toda essa evolução do streaming, olhando para o crescimento da Netflix quando iniciou a pandemia, foi algo absurdo. Então, eu comecei a pensar... Por que não ter um lugar em que você possa ter acesso a todo esse conteúdo... mas através de uma plataforma digital, que é hoje o nosso modelo de consumo. Sim, totalmente. Isso não volta atrás, Fernando. Isso não tem também como. Acho. Então,
a gente começou a pensar na possibilidade de trazer alternativas para o acesso a esse conteúdo. Tá. E aí, me aprofundando cada vez mais, né, porque assim, eu mergulhei mesmo nesse mercado do direito autoral, a gente acabou construindo esse projeto, um projeto que durou 2 anos, né, de muito estudo, de muita calma, apesar de ser uma startup, né, que a gente diz que a gente tem que agir rápido para errar rápido e colocar na rota certa, né, o mais rápido possível. No nosso caso, a gente quis fazer uma coisa com muita consistência, né? Algo que realmente pudesse ser encarado não como mais uma alternativa no mercado, mas algo que realmente chegue para fazer a diferença. E a gente teve, assim, no começo da pandemia, aquele boom de lives acontecendo, que no começo foi maravilhoso, porque eu acho que era um alento para aquelas pessoas que estavam, né, dentro de casa. O que você fazia, né? Assistia às lives. Mas tudo isso foi, num determinado momento, saturando, porque não é assim, né, que a gente quer, com aquelas produções um pouco mais encolhidas e tal, que foi maravilhoso para quem pôde fazer, não foram todos os artistas, né, que tiveram acesso a essa possibilidade. Mas, assim, foi algo que foi muito efêmero, né? Então, começou na pandemia, durou, sei lá, acho que uns 6, 7 meses, e aí acabou. Então, a gente não queria trazer para o mercado um produto que tivesse um curto espaço, né, de período de tempo. E, então, assim, essa história toda, né, do músico acompanhante, essa história do DVD ter sido super consumido e o fato de o Brasil ter esse apreço todo pela própria música, foi o que a gente costurou, né, de forma a ter hoje um produto que é a primeira plataforma de streaming de música brasileira. São shows na íntegra que você assiste dentro da plataforma. E muitas pessoas me perguntavam assim, mas por que eu vou assistir a sua plataforma e não vou assistir um YouTube, por exemplo? Sim, né? Eu ia fazer essa pergunta. Porque assim, né, Fernando, o YouTube é uma coisa maravilhosa. Ele é uma janela aberta para o mundo. Sim. Tudo você encontra ali. Mas, assim, um show na íntegra é uma experiência que ela precisa ser vivida na forma como ela aconteceu. Uma coisa é você assistir o show inteiro, do começo ao fim, outra coisa é você ter segmentado. Eles são todos fragmentados, né? Essas partes do show. Que é muito diferente, né? Então, essa é uma primeira experiência que a gente acha que é... às vezes, né? Exato. Então, às vezes, você vai pesquisar um artista que você tenha, que você goste, que você acompanhe. Sei lá, você coloca Tom Jobim. Vai aparecer o Tom Jobim, mas vai aparecer um monte de outras coisas, de pessoas fazendo covers. Então, assim, é um lugar que você tem que garimpar o conteúdo que você quer assistir. A nossa proposta foi outra, né? Foi trazer um produto que a gente sabe que é um produto de nicho, né? É uma coisa que ela tem que ser inserida dentro do hábito, né? Das pessoas, mas é um lugar em que você tem, primeiro, uma curadoria de conteúdo, né? Então, a gente não tem a possibilidade de você, como um produtor musical, subir diretamente o seu conteúdo na plataforma. Ela passa antes por uma curadoria nossa, para que realmente faça sentido com aquilo que a gente realmente está propondo. Quer dizer, não é toda e qualquer produção que a gente vai colocar no ar, porque tem uma série de questões. É a qualidade, é o som. Quer dizer, a experiência tem que ser agradável, né, pro assinante. E então você tem essa possibilidade de ter essa curadoria e o mais interessante de tudo, Fernanda, é que assim, às vezes a gente esquece quem são aqueles cantores que eu adorava ouvir. E quando você vai para uma outra plataforma, você tem que lembrar quem você quer ouvir e aí você procura. Quer dizer, é uma coisa mais proativa. No nosso caso, o que a gente pretende? Oferecer uma prateleira em que você tenha acesso a muitas opções divididas por gêneros
Então, às vezes, você vai entrar na plataforma e fala, nossa, eu não lembrava desse artista. Tá. E ele está ali, à disposição, para você assistir. Então, a ideia é essa a grande diferença. Né? Você ter essa experiência de assistir o show na íntegra, sem interrupção por propagandas, que a gente não tem, né, propaganda. E também poder ter esse acervo. Né? É um repositório de bons conteúdos que foram produzidos. Tá. E como foi montar esse catálogo, né? Então a gente não vai precisar garimpar, mas vocês precisaram fazer esse trabalho por nós. Nossa, isso foi realmente... em contato com as gravadoras, pegar coisas que já estavam gravadas e falar, ó, vamos começar por esses que estão mais bem produzidos. Como foi isso? Esse é um grande desafio, né? Primeiro que é um grande desafio por ser uma empresa que está começando. Sim. Então, assim, você precisa mostrar que você tem a capacidade de poder utilizar, mas dentro de um modelo de negócios que se sustente, né? Que seja viável. Até por isso que a gente, nesse primeiro momento, adotou o modelo de negócio semelhante às das demais plataformas. Daí depois eu explico um pouco sobre isso. Mas, assim... foi um grande desafio. Todas as pessoas com as quais eu conversei lá atrás, dizendo, olha, eu estou com essa ideia, o que você acha? Todo mundo me falava, acho que vai ser muito difícil você conseguir que as gravadoras liberem esse conteúdo. Eu dizia, não tem problema, é um desafio, a gente vai atrás. Né? E até uma coisa curiosa que eu gosto muito de adotar no meu discurso. Tá. Eu não gosto de falar que o mercado tem dores e que as startups vêm para solucionar dores. Eu prefiro encarar como desejos, né, que as pessoas têm, porque o desejo move você para solucionar, mais né, positivo aquela também, questão. né? Então, quais foram os grandes argumentos que a gente construiu para poder apresentar isso para as gravadoras? Mostrar, olha, você tem um catálogo que está parado, porque hoje não há mais a venda física, não há um local em que você possa disponibilizar todo esse conteúdo de uma forma que seja acessível. E você já tem um custo de produção incorrido, ou seja, tudo aquilo que você gastou para produzir aquele DVD, ele já foi recuperado, o seu custo, com as vendas e etc. Então, por que manter um catálogo tão importante parado sem ter remuneração? Então, esse foi o primeiro grande motivo, né, de a gente abordar as gravadoras. Agora, claro, Fernando, que tem uma questão muito importante, que isso eu gosto muito de ressaltar, porque eu acho que a gente não consegue nunca fazer nada sozinho, né? Sim. Eu precisei realmente construir boas relações nesse mercado da música para ganhar credibilidade, para as pessoas entenderem que ali não era uma aventura, era realmente um projeto consistente. Então, todos esses cursos que eu te falei que eu fiz lá, principalmente no Rio de Janeiro, eles foram produzidos por pessoas muito importantes dentro do mercado. E com isso eu consegui me inserir, né, nesse contexto e mostrar que realmente a nossa intenção é fazer um trabalho sério. Né? E hoje como que vocês estão de catálogo, então? São shows geralmente do passado? Vocês pensam já agora de ter negociações com artistas, você vai fazer um show em São Paulo, vamos gravar para depois colocar lá, já existe isso? Ou só coisas que já a gente dividiu o projeto em etapas. Né? Então, nessa primeira etapa, a intenção é revitalização de catálogo. Ou seja, trazer à visibilidade tudo aquilo que já foi produzido e que, com o passar do tempo, vai se perdendo, né, na memória. A gente tem um grande número, né, de ouvintes, adolescentes, jovens, que não tiveram por uma série de motivos não têm acesso, ou porque os pais não colocaram em contato né, com esse conteúdo, ou porque realmente hoje é uma quantidade de informação absurda né, que a gente tem nas redes sociais. Sim. Então, a nossa ideia é primeiro trabalhar esse catálogo, ou seja, trazer de volta tudo aquilo que já foi produzido, porque é uma das grandes missões que a gente tem, né?
resgatar emoções, trazer de volta memórias afetivas. Então, assim, quem não foi num show que ficou inesquecível porque marcou uma fase da sua vida? Né? Então, existe essa coisa desse apelo emocional. Tá. Agora, claro que esse conteúdo se esgota. Né? Vai chegar um momento que não vai mais ter o que ser inserido. Então, a partir daí, a nossa ideia é... E claro que a gente não vai esperar se esgotar para começar uma nova fase, mas já é algo que a gente já tem um modelo construído, mas que a gente ainda precisa... rechear mais, né, o nosso catálogo para passar para essa segunda etapa. E qual é essa segunda etapa? A nossa intenção é a produção de novos conteúdos para trazer ao mercado, para construir uma nova cena musical, vamos dizer assim, com novos artistas que são maravilhosos, que são independentes, ou seja, eles não estão atrelados a algum selo, né, a alguma gravadora, mas que eles possam ter uma referência daqueles artistas consagrados. Então, a ideia é que a gente possa produzir shows em que um artista consagrado apadrinhe, vamos dizer assim, uma nova geração. Entendi. E a gente consiga criar uma nova cena musical. Né? Então, a ideia é essa. Claro que ainda tem mais um monte de outras coisas que a gente pensa em fazer, até mesmo, por exemplo, você tem... vamos dizer assim, uma Ivete Sangalo fazendo um show em Salvador. Então, assim, via de regra, ela vai passar por Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, né, as grandes capitais. E aquele fã que mora lá no Acre, aquele que mora lá no Sul, como faz para ter acesso a esse show? Né? Então, ele tem que esperar acontecer ou assistir nas redes sociais, mas não com a qualidade do que é. Então, por que não a gente ter parcerias com essas grandes produtoras para que esse público e esses fãs possam ter acesso on time, vamos dizer assim, né? Ao mesmo tempo que todos os outros estão tendo a oportunidade de assistir. Então, assim, são projetos, vamos dizer assim, que na realidade eles vão se complementando, né? Porque a gente precisa realmente aprimorar e a gente quer oferecer o melhor produto. Então, assim, são várias coisas que a gente pensa. E eu até queria ressaltar uma coisa que a gente estava falando dos diferenciais, né, da WePlay. Hoje, se você entra numa plataforma qualquer para ouvir uma música, você tem que são vários passos para você descobrir quem é o compositor. Sim. Né? Então, assim, ele não está ali à vista. Sim, E você vai saber quem é o compositor e quem é o artista, evidentemente, que é o que está interpretando. Mas cadê o resto? Né? Quem é o baterista? Eu que gostava de ficar lendo o encarte de CD. Encarte. A ideia é essa, Fernanda, é trazer essa experiência. Então, o que a gente fez? Isso, assim, como uma bandeira, que é uma das primeiras coisas que a gente quis fazer. Dar visibilidade aos músicos acompanhantes. Então, hoje, esses músicos não têm os créditos divulgados nas demais plataformas. E no nosso, é muito interessante porque você tem a lista de todos os músicos que participaram daquele show. Você tem a foto do músico. Então, a gente assiste show por show para pegar realmente o frame, né, do músico, colocar a foto do músico, dizer qual instrumento que ele tocou. E existe como você clicar no nome do músico daquele show e a plataforma vai te dar todos os demais shows que aquele músico participou. Porque às vezes você é fã de um músico, né? Você tem lá um baterista que você ama. Sim. Quais foram os shows que esse cara, né, fez? Então, a ideia é essa, assim, prestigiar, sabe, toda a cadeia. Então, os créditos são super importantes. Nada sobe se não tiver com todos os créditos. O ISRC, né, que é um código que identifica a música para que o ECAD faça o pagamento. Então, é o que a gente chama de metadados. Né? Então, todas essas informações
que era o que tinha no catálogo, Sim, exato. elas têm que ser completas para que a gente possa disponibilizar, né, para o público. Legal, então hein? é uma experiência diferente mesmo, sabe? Agora falando dessa parte importante da remuneração, até que eu sou um curioso nisso para saber como que ficou agora nesse mundo digital. Explica pra gente como que funciona numa plataforma de streaming, vai pegar aí o Spotify, que talvez é o mais popular aqui no Brasil. Sim. Quanto que ganha um artista por cada música, cada vez que ela é tocada, e como que vai funcionar com vocês? Então, assim, hoje, como que funciona essa regra de Spotify? Eu vou aqui trabalhar com o modelo de assinatura, tá? Porque aqueles que usam o freemium é porque tem a verba de propaganda. Então, você tem a utilização, mas a cada tantas músicas aparece uma propaganda. Mas aquele que tem a assinatura, né? Que tem o acesso total, você tem a arrecadação do Spotify, que ele chama isso de royalty pool. Tá. Então, é toda a receita, né, que ele arrecada. E o que ele faz? Arrecadou esse valor, ele tira custo de tributos, provavelmente de taxas de cartão. Enfim, a gente não sabe bem ao certo quais são essas despesas que são descontadas desses 100%, mas o fato é que, do líquido, ele fica com 30%, o Spotify. Tá. Acho que qualquer plataforma está dentro dessa sistemática. Mas usando aqui o Spotify como exemplo, ele fica com 30%. O que ele faz com o restante? 58% ele vai mandar para o produtor fonográfico, que é aquele que produziu aquela música, aquele que foi o responsável financeiramente por construir, né, aquela nova gravação. 58% vai para ele. Ele, por sua vez, esse produtor fonográfico, ele tem um contrato com os artistas. Aí é uma coisa que, enfim, cada um vai ter negociação de contrato. Aí, o que acontece com os 12% restantes? 9% serão destinados ao UBEM. A UBEM é aquela União Brasileira de Editores Musicais. A UBEM, ela defende os interesses das editoras. Então, ela recebe esse valor, esses 9%, e ela faz a distribuição desse valor para as respectivas editoras. Entendi. Não são todas as editoras que fazem parte da UBEM, mas as majors, né, fazem parte. E o restante, esses outros 3%, é direcionado para o ECAD. Que é o que a gente chama de execução pública, pagamento de direitos autorais de execução pública. Né? Então, quando você tem um play numa plataforma, é como se você estivesse realmente tocando ali ao vivo. Né? Então, é feita a distribuição dessa forma. Então, 30 Spotify, 58 produtor fonográfico, 9 o compositor, né, que as editoras que vão receber, e 3% através do ECAD também para o compositor. Tá bom. É o direito autoral de execução pública. Gente, que conta, hein? Por isso que eu te digo que é muito complexo. Muito. Você tem que estudar muito para poder entender o que acontece. E é engraçado porque a gente estuda. Daqui a pouco aparece, você fala, nossa, eu achei que eu tivesse entendido, mas não é nada disso. Então, assim... Mas o entendimento simples é aquele mesmo, né? Quem tem mais execução quem tem mais play lá ganha mais, é isso mesmo? É isso mesmo. Porque como é que eles vão fazer agora essa conta? A cada mês, eles vão pegar a quantidade de assinaturas. Então, eu tive lá uma receita de, 100 mil. Eu vou pegar esse valor total e eu vou dividir pela quantidade de plays que eu tive na plataforma inteira. Entendi. Aí aquele vai ser o valor do play. Então, a cada mês muda, porque você tem essa variação, né, de faturamento. De faturamento dos assinantes, Então, o valor do play ele vai depender de receita e de execuções que aconteceram na plataforma. E aí, o que ele faz? Ele seleciona quais... você, como uma gravadora, por exemplo, você tem 10 músicas dentro do Spotify. Ele vai ver o quanto essas 10 músicas representam de todas as músicas que ele tem lá. Caramba. E aí você vai receber proporcionalmente a essas 10. Né?
que é o market share. Então, é uma conta que é muito complicada. Super. É uma conta, Fernando, que não é transparente, assim, né? Esse é é uma grande questão que o mercado da música discute muito, porque dizem que é assim, mas não há realmente uma transparência total para saber se realmente é. Mas o fato é que a gente tem que trabalhar com os dados que estão, né? Enfim. Não, em resumo da história, para quem é mais jovem, né? Antigamente era venda de disco, porcentagem da gravadora, porcentagem do compositor, divide a banda e pronto, e acabou. Né? Era assim, exatamente. Muito mais fácil. Claro que muito mais difícil por uma série de outras coisas. Agora a gente vivendo nessa época, a gente vê as dificuldades, que era assim, o custo de distribuição, né, que era o caminhão que levava, né, para uma empresa de varejo vender. Então tinham esses outros desafios, mas eu acho que a experiência era muito gostosa, né, porque a gente ouvia música. Eu coleciono vinil ainda, nossa. É mesmo. É uma delícia. Uma delícia. Esse negócio de você pegar o encarte, ver quem participou, quem fez a capa. Sim, quem fez a capa. Não era uma coisa que era esperada. Qual a importância da capa hoje em dia, né? Então, quase nada. Nada, né? Porque ela é desse tamanhico, né? Então, a gente coloca a capa original também. E agora todos os designers terão também os respectivos créditos, porque é muito importante você saber, né, quem fez. Tem capas que são icônicas, né? Sim. Então, isso fazia parte daquela experiência que a gente tinha. Dá pra dizer a diferença, tipo, na época do CD e do vinil, o artista ganhava X vezes mais do que ganha hoje? Como que é tem essa comparação? Já foi feita, Maria Rita? Eu acho que tem, sim. Eu não sei te dizer exatamente em termos percentuais quanto que isso... Mas ganhava mais com disco ganhava mais, sem sombra de dúvida. Até porque hoje, Fernando, qual que é a grande dificuldade? Você tem uma quantidade imensa de músicas sendo lançadas toda semana. Então é muito difícil você conseguir aparecer nesse mar de coisas. Nossa. Então, assim, as coisas são muito mais rápidas, né? Elas duram menos tempo. As gravadoras, as produtoras têm um custo alto de divulgação daquela música. Então, os lançamentos hoje são bastante custosos. Sim. E hoje, com a diferença de que você ainda tem mais uma figura dentro da cadeia da música, do áudio, que são as distribuidoras, né? Que elas também pegam uma fatia desse valor total, né, da arrecadação. Hoje você não sobe uma música diretamente nas plataformas, você precisa de uma distribuidora para fazer isso. Então, é diferente. Agora, claro que quando você tinha a venda física, você tinha um custo que era muito mais concentrado, vamos dizer assim, a gravadora. Então, você ia lançar 14 músicas, por exemplo, num disco, as gravadoras trabalhavam 2 músicas. Que ia para o rádio, né? Ia para o rádio, é dali que a música corria. Hoje, não. Hoje você tem que ter um custo para cada música que é lançada. Porque é difícil hoje você ter um artista... Porque, teoricamente, ela tem o mesmo peso, né? Exatamente. Né? Você não tem uma música de trabalho, né? Que é o que a gente falava antes. Então, assim, o custo para essa divulgação acaba sendo maior, né? Então, o desafio de fazer as músicas entrarem numa playlist, por exemplo, é muito maior, né? Então, tem essa questão das playlists também, né? Que algumas são playlists oficiais do Spotify, de acordo com a curadoria deles, mas tem milhões de outras playlists que são de pessoas comuns, assim como a gente. Como a gente. Qualquer um pode abrir lá, deixar pública. Exato. E aí ela vai ganhando volume e aí você vai tendo... É complicado falar isso, mas é como se a gente estivesse diante daquilo que antes a gente chamava de jabá das rádios. Entendi. É quase como se fosse isso, porque muitas dessas pessoas acabam cobrando para que o artista esteja naquela playlist. Entende? Então, assim... Tipo um cara que é muito influente, ele negocia com o artista para estar lá. Exatamente. Rola isso, não sabia. Rola isso. Rola isso. Coisa. Então, e tudo isso, claro, que tem a questão dos algoritmos. Eu estava lendo outro dia uma reportagem dizendo que, não sei quantos %, era um percentual altíssimo de músicas que nunca foram ouvidas no Spotify.
Então, assim, é uma loucura. Decepcionante, pra né? pensar. E eu achava que era complicado na época que você tinha que bater com a fita cassete para mostrar o trabalho. Agora eu tô achando que com essa história é muito mais complicado. Então, eu acho que é muito mais desafiador. Sim, né? Claro que tem todas as facilidades da tecnologia, né? Acho que a gente tem que... você subir lá e de repente estourar, né? Exato. Só que a gente vê, né, Fernando, que tem uma concentração muito grande dos artistas que estouram. Né? Então, hoje, se você pegar a lista dos mais ouvidos, e eu dou todo o crédito, né, para os sertanejos, do funk, porque é um trabalho assim, muito organizado que eles têm. Tá. É muito admirável ver como que esses estilos, esses gêneros, criaram realmente um mercado deles, em que eles se ajudam muito, eles se dão muitas oportunidades, e realmente ficou uma coisa quase como uma organização à parte, assim. Mas hoje, se você pegar a grande maioria das músicas que ficam lá nos top 100, você vai encontrar os sertanejos e o funk. E qual que é a nossa angústia com isso? Né? A gente adora todos os gêneros, né? Pelo amor de Deus, não é aqui nenhum tipo de avaliação, nada disso. Mas onde estão aqueles grandes artistas? Vamos pegar assim, Chico Buarque, Milton Nascimento, Tom Jobim, Elis Regina. Será que essas pessoas que consomem hoje o streaming estão tendo acesso a esse tipo de conteúdo? Difícil, né? Então, e aí acaba que vira um desequilíbrio no mercado. Porque, por outro lado, você tem a questão da dificuldade desses artistas mais antigos de manejarem a tecnologia. Sim. Né? Então, nem todos fazem parte de uma gravadora. Muitos são independentes. Como que vai fazer a divulgação do artista se hoje é tudo por rede social? Né? Então, você vê assim, alguns movimentos interessantes de utilização de catálogo. Por exemplo, 85% da receita das gravadoras vem de músicas utilizadas em campanhas publicitárias. Olha. E quais são essas músicas? As mais antigas, as de catálogo. O tempo todo, né? O tempo todo. Eu percebo isso. Até lá fora, você pegar os filmes de Hollywood mais recentes, só estão usando músicas dos anos 80, músicas dos anos 90. Exatamente. Por que isso? Porque é uma música que tem uma qualidade, tem uma mensagem, tem uma seriedade, né, naquilo que foi construído. Não que as atuais não tenham, não é isso, mas é que ficou assim, uma marca muito das memórias afetivas. Né? Não, e meu filho está conhecendo, é interessante isso, ele está conhecendo as bandas que eu gostava por meio dos filmes. Que ele assiste, e daí tem uma música do Guns N' Roses, tem uma música do Queen, e daí ele acaba conhecendo, né? E isso é fantástico, né, Fernando? Você viu que o Fleetwood Mac que reacendeu através do TikTok. Exatamente. Tudo bem que foi através do TikTok, mas veio à tona. A Kate Bush no Stranger Things. Exato. Então, assim, é muito bacana esse movimento que tem, né, de você ressurgir com grandes sucessos. Mas, assim, aquilo que é original lá, que foi produzido lá atrás, é isso que tem que ser valorizado. Né? Eu acho que é esse catálogo que tem que ser apresentado para essa nova geração. Porque os artistas estão envelhecendo. Né? Se a gente pegar um Lulu Santos, ele tem, acho que 70 anos. Nossa, Caetano, tá ótimo, 80. Sabe? Não, e os fãs deles também estão envelhecendo. Exato. Então, a gente tem um público que está envelhecendo e que gosta de ter acesso, né, a esse tipo de conteúdo. E hoje está cada vez mais raro você poder ter esse acesso. Sim. Então, tudo isso pauta, sabe, a nossa missão, né, como plataforma. Sim. E outro fator que é extremamente relevante, o quanto o público de fora, os outros países, apreciam a nossa música. Então, você vai para Portugal, lá eles conhecem mais bossa nova do que aqui. Eu acredito. É uma loucura isso, né? Mas que bom que existe esse espaço, existe esse mercado no Japão também, há um consumo enorme da música.
E a nossa ideia é essa, né? Poder também levar a nossa música para fora do país. E da parte de vocês, não sei quanto você pode abrir, o que é diferente então na remuneração, só para a gente fechar esse assunto? É verdade. No nosso caso, hoje o modelo de negócio funciona exatamente da mesma forma. Então a gente tem uma arrecadação que é só de assinatura, a gente não tem ainda essa parte da publicidade, é algo que a gente vai pensar um pouco mais para frente. Não como uma interrupção né, do entretenimento, mas como, por exemplo, atrelar uma marca a um determinado estilo musical para que ela patrocine, por exemplo, a Semana da Bossa Nova. Vamos dar destaque aos DVDs da Bossa Nova. Então, vem uma empresa, patrocina aquela semana, né? Então ela tem a visibilidade para aquela ação específica. Mas isso é uma coisa que também está num segundo momento. Então hoje a gente tem a receita de assinaturas, a gente, da mesma forma, conta os plays, né, que foram dados e calcula da mesma forma, ou seja, quanto desse total de catálogo que a gente tem, uma determinada gravadora tem e ela vai receber proporcionalmente aquela quantidade. Então, é também uma conta que a gente tem que fazer mensalmente. O percentual que fica com a plataforma, ele acaba sendo um pouco maior do que o percentual das plataformas de áudio, porque uma plataforma de vídeo tem um custo muito maior. Então, armazenar vídeo é uma coisa que é muito custosa. E não só o armazenamento, mas o tráfego desses dados. Ele custa, assim, eu não vou nem te falar, porque é uma coisa absurda. Para não cair da cadeira. Assim. Então, a gente tem um custo maior e a gente faz o recolhimento do ECAD e da UBEM. Por quê, Fernando? Porque desde o início também foi um ponto muito importante a gente já entrar no mercado com um acordo firmado com essas instituições. Né? Hoje, o que você tem de padrão é um player entrar no mercado, ele começa a operar e depois de 2, 3 anos, ele vai procurar o ECAD para negociação de quanto ele vai pagar. A gente, desde o dia 0, a nossa ideia foi procurar a ECAD, procurar o BEM, para já começar a costurar essa negociação, porque se o nosso objetivo é remunerar o músico, não faria sentido não ter o acordo já firmado. Né? Então, esse também é um ponto para nós extremamente importante. E então a gente tem essas questões. Uma parte desse percentual que fica conosco, ele vai para o BEM e vai para o ECAD num percentual maior do que aqueles 3% que eu te falei do Spotify, porque a gente inclui os direitos conexos. Entendi. Então não fica nos 3% do autoral. Bem legal. Ele é maior. Bem bacana. Agora de conteúdo, vocês pensam na frente focar sempre só em show? Porque eu, assim, pergunta totalmente pessoal por ser amante de música, né? E às vezes tem dificuldade para encontrar, de repente, algum documentário voltado a algum artista, ou até mesmo videoclipe, né? A gente que não tem mais MTV, a gente tem que ficar caçando no YouTube vídeo e às vezes não tá legal, às vezes o artista não coloca todos na página dele. Vocês pensam também ampliar? Sim, hoje a gente já tem algumas séries e documentários. A gente tem um que é da DEC, contando a história, que a DEC foi muito importante, principalmente com o vinil, né? Que foi a que trouxe de volta. Aliás, não trouxe de volta, ela manteve. Né, o mercado do vinil. Então a gente tem da DEC, a gente tem o Rap pelo Rap, que é um documentário maravilhoso. A gente tem séries de Vila Lobos. São 12 episódios. Também vai contando a história dele, entrevistas com pessoas que conviveram com ele. E assim, é a música erudita, que também hoje é muito difícil você ter acesso. Sim. E a gente agora está começando uma negociação com uma produtora
que tem uma série de programas que são feitos com artistas. Eu ainda não posso falar o nome porque o contrato não foi fechado, mas assim, é uma grande produtora que fez programas com artistas dentro do estúdio. Então é o artista contando a história dele, passando pelos lugares que ele viveu e tocando a música. Que legal. Então é um programa maravilhoso, são vários episódios também, a gente está negociando. Fechamos agora o contrato com a TV Cultura, que para nós foi assim, nossa, foi um motivo de muita celebração. Projeto, né? A cara, e o que vai chegar primeiro para a gente é Brasil Jazz Sinfônica. E a ideia é trazer depois os programas. Você foi da cultura, então você sabe quais são, né, aqueles grandes, o ensaio, enfim. Que legal. Então esse foi uma conquista muito bacana, assim, sabe? Ter essa chancela de que, puxa, se a cultura está entrando nisso, é porque é sério o projeto. Então, assim, a ideia é, então voltando à sua pergunta, ter sim documentários, todos relacionados ao mercado da música, e clipes também a gente já tem. Que legal. Então a gente já tem algumas, por exemplo, trabalhos que foram feitos pelo Simoninha. Então ele gravou, por exemplo, com Péricles. Tem o videoclipe e várias... E à medida que vai crescendo, né, vai sendo uma até inspiração para o cara. Vou querer produzir conteúdo para estar lá na WePlay. Né? Exatamente. Você sabe uma coisa interessante, Fernando, que eu acho que isso pouca gente sabe. Quando teve aquela transição do físico pro digital, muitas produtoras tinham produzido o que a gente chama de DVD, né? Então os shows foram gravados. Mas aí quando teve essa mudança, muita coisa ficou para ser lançada, que acabou não sendo. Então hoje a gente tem muitas gravadoras com conteúdo inédito. Que legal. Então isso é muito bacana. E assim, teve uma aceitação muito grande depois das gravadoras. Vocês tinham perguntado lá no começo do desafio, porque realmente elas viram que é uma prateleira para trazer, né, esse conteúdo. Então a aceitação tem sido muito, muito boa. E principalmente porque a gente não pede exclusividade. Quer dizer, a gravadora que tem o conteúdo conosco, ela tem também no YouTube, ela tem, enfim, em outras plataformas, mas a gente passa a ser mais uma fonte de receita, né? Entendi. Não a única, mas mais uma. E me fala uma coisa, e quem está por trás aí? Quem são os bastidores da WePlay? Que tipo de profissional? É um pessoal que curte muita música? Como que você garimpou para montar a sua equipe lá? Isso foi uma coisa tão bacana, porque é o que eu te falei, né? Ninguém faz nada sozinho. Então, a equipe que a gente tem é fantástica. Como eu te disse, eu já tenho uma escola de música, né, que é a Voice, que é aqui em São Paulo. E há mais de 30 anos que ela está no mercado. Então, nós temos lá uma equipe que é maravilhosa. E uma figura lá dentro que é um grande parceiro meu, que é o Elcio Filho. Que ele hoje faz parte do mercado da música, mas a formação dele é de tecnologia. Então, ele trabalhou em grandes provedores. Então, IG, acho que no UOL ele passou também. Então, ele é de tecnologia e migrou para o mercado da música, porque ele tem uma banda, ele toca e cuida do nosso estúdio de gravação, né? E quando eu comecei a pensar no projeto, a primeira pessoa que eu falei, Elcio, você topa pensar nesse projeto comigo? Vamos? E aí ele não titubeou, falou, vamos embora, vai ser difícil, mas vamos. Porque eu precisava de alguém, a tecnologia é a base, né, do produto. E a partir daí, eu tenho também uma pessoa que trabalha há 10 anos comigo na parte financeira, né? Que era do meu escritório, hoje trabalha também na Voice e que eu chamei também para ser o financeiro da WePlay. E a partir daí a gente começou a trazer pessoas interessantes. A gente teve um advisor que eu assim, eu tenho muita gratidão a ele, que é o Elber Mazaro, que foi um professor meu de um curso que eu fiz, e ele foi uma pessoa que esteve conosco até 2 meses atrás. Sendo aquele consultor mesmo, sabe? Aquela pessoa de fora que vai enxergando os problemas e vai dando direcionamento. E a equipe, hoje praticamente todos
aliás, todos são do mercado da música. Que legal. Então eu tenho um jornalista, que é o copywriter, né? Ele que faz o editorial. Tá. Ele já tinha um blog de música. Tá. Então hoje ele está conosco. Eu tenho o Vitor Trida, que é um músico fantástico também. E ele também é da área de tecnologia. Então ele também topou, né, esse projeto. Ele é muito amigo do Elcio. Também está na parte de TI. A gente tem o Wilson, que é designer. E que ele trabalhou há muito tempo naquela... Era uma empresa que prensava os CDs. Tá. Daqui a pouco eu lembro. Tá. Ou seja, ele também estava nesse... Também, mas... Tá. Era a principal. Sei, né? E a Fernanda, que está ali comigo também. Né? O Ricardo, que é a parte comercial e hoje está liderando o marketing. Ele já era produtor de shows, ele já trazia artistas de fora para o Brasil, sempre foi um produtor maravilhoso e que também topou entrar nesse projeto. Então, assim, é uma equipe, Fernando, que é fantástica. Olha, pessoal, assim. E a líder lembrou o nome de todo mundo aqui, hein? Vocês devem uma para ela depois dessa, né, Marita? Que legal. Não, eles são fantásticos. A gente tem que reverenciar mesmo, né? Porque... acho que equipe é tudo. Eu acho que a cultura de uma empresa é tudo, né, Fernando? E a gente está muito alinhado com isso, sabe? Do quanto é importante a pessoa acordar de manhã e estar feliz em ir trabalhar. Sim. Que legal. A gente começou no momento ainda online, né? Total home office e aos poucos a gente foi trazendo todo mundo para dentro da empresa. Que legal. Só uma curiosidade mesmo, existe lá fora esse tipo de plataforma com músicas lá fora? Até para pensar assim, de repente é uma ambição de vocês agregar músicas que não sejam, e artistas que não sejam só do Brasil. Sim. Vocês já tem um nome aí, WePlay, que é internacional, de repente? Aliás, todo mundo pergunta também, por que chamar o WePlay se é só de música brasileira? Justamente por essa intenção, de a gente levar a música lá para fora e poder ser identificado como um player, né, de música no coletivo, né? Existe uma plataforma, sim, nos Estados Unidos, chamada Quello, que ela é só de concertos, né, que eles chamam lá. É bastante utilizada lá fora. Aqui no Brasil, muito pouco. Eu não conhecia. Porque são só shows, né, internacionais, não tem a tradução. Então, a gente tem, né, muitas pessoas com assim, barreira, né, com o inglês. Mas é também fantástico o trabalho e muito bonita a plataforma. Então, esse eu sei que tem. Tá. Né? Aqui no Brasil não tem. Nós somos a primeira plataforma. Mas vocês estariam abertos mais para frente de colocar artistas da Espanha, nesse Portugal, primeiro momento, até dos Estados Unidos, sei lá. Fernando, o que a gente quer agora é prestigiar a nossa cultura. Sabe? A gente quer realmente colocar luz nisso tudo que a gente tem, né, de artistas maravilhosos, consagrados, que a gente quer eternizar. Então, a ideia inicial é essa. Claro que depois, a gente sabe até que vai ser uma solicitação, né, dos assinantes. A gente já teve algumas solicitações assim, mas... Enfim, é um passo de cada vez, né? A gente entende que é um mercado de nicho, né, nesse primeiro momento. Então, que legal. Tô na torcida desde já. Vou sair daqui correndo para assistir. Por favor, então você vai peço adorar. que você deixe aí o serviço para quem quiser desde já acessar esse conteúdo maravilhoso. Hoje a gente está no site, então você pode assistir pelo computador. Nós estamos na Smart TV Samsung LG e todos aqueles dispositivos. Então tem Apple Play, Apple TV, Roku, Fire Stick, Chromecast, em todos esses. E para acessar www.weplaymusic.tv.br. Aí a pessoa se cadastra, ela pode ter 30 dias de utilização, que a gente chama de trial, para ter essa experiência, né, de conhecer o conteúdo, de ver o catálogo. E a partir dali é uma assinatura mensal de R$ 23,90 por mês. E R$ 43,90 o plano familiar, que dá direito a 4 telas. Ah, que legal. Muito bom, parabéns. Muito obrigada. Eu comentei com a Marina aqui, que é a nossa diretora de imagem, falei assim, ó,
Me segura que o papo é sobre música, senão vou ficar com a convidada lá o dia inteiro. Se deixar, a gente fica o dia inteiro. Papo de música é sempre muito bem-vindo. Você é muito bem-vindo aqui sempre. Muito obrigada. Espero que a gente volte a falar e sucesso. Muito obrigada pelo espaço, parabéns pelo trabalho que vocês fazem aqui. Espero que a gente possa conversar de novo. Vamos sim, com certeza. Então, tá, e obrigado a você que participou com a gente desse papo super gostoso sobre música, dando espaço à música brasileira que tem que ser sempre muito valorizada e passada aí pelas gerações que estão chegando e que ainda não conhecem. Não se esqueça, se inscreva no canal, não dói nada, é muito simples. Acione o sininho, você não pode perder papos como esse que a gente teve aqui com a Maria Rita. Meu nome é Fernando Tuller, esse foi mais um episódio do podcast Ponto de Fala. A gente se vê no próximo. Até lá.